Vamos para a palavra. Abra comigo Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Repita comigo, maioral. Em algumas traduções está príncipe. Maioral dos publicanos e rico. Algum problema? Tá. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Talvez Zaqueu fosse um anão. Talvez. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, querido? Glória a Deus. Então, Jericó é hoje considerada a cidade mais antiga da humanidade, ainda viva, ainda em perfeito funcionamento. Muitas outras cidades já foram citadas na história e tudo, mas não existem mais. Mas Jericó existe e hoje está na mão da autoridade palestina. Eu já estive em Jericó algumas vezes. Lá aquela cidade é palco de muitas informações bíblicas, desde a época de Josué, quando derrubou as muralhas. Lá tem até hoje as ruínas dos muros ou das muralhas de Jericó. Então, a cidade muito conhecida, não muito longe de Jerusalém. E Jesus, então, estava passando por Jericó, e em vários outros textos vemos Jesus fazendo milagres, mas esse aqui teve algo interessante. Havia ali um homem chamado Zaqueu, cujo significado do seu nome era puro. Zaqueu significa puro. E Zaqueu, ele era o maioral, o chefe, o príncipe, o cara que comandava todos os cobradores de impostos para o reino de Roma. Então, Roma era quem dominava Jerusalém na época de Jesus. Roma era o império mais poderoso, o império que tinha vindo logo após o Império Grego. Roma estava dominando toda aquela região e grande parte do mundo existente. E Jerusalém, todas aquelas regiões estavam nas mãos de Roma. E Roma tinha o costume de pegar alguns do próprio povo e nomeá-los como se fosse um funcionário público. E nomeava-os como cobradores de impostos. E esses, por consequência, eram odiados pelo seu próprio povo. Porque eu não sei, tem alguém aqui que gosta de pagar imposto? Eu teria o maior prazer se eu visse esses impostos sendo empregados como a gente vê em outras nações. Na verdade, a cada dia que passa só aumenta imposto, é luz ruim, água ruim, internet ruim, é asfalto ruim, é serviço médico ruim, segurança ruim, nada presta e só os nossos impostos indo embora. Em outras nações você percebe que as pessoas têm até orgulho de pagar os impostos porque veem que esse dinheiro volta para eles em serviço. Na nossa nação, não. Nessa época não era diferente.
esse era o imposto cobrado pelo que dominava. E eles não davam muita graça para quem era dominado. Era obrigado a pagar e pronto, e sujeitos a serem presos ou mortos. Então, era muito ruim quando você é um judeu, vendo outro judeu vir receber de você um dinheiro para entregar para o governo romano. Mas alguém tinha que fazer, e era como se fosse um cargo público. E a Bíblia Sagrada diz que Zaqueu era o maioral dos cobradores de impostos. Talvez o chefe de todos os outros cobradores de impostos. E quando então ele fica sabendo que Jesus está lá na cidade onde ele mora, ele fica desesperado por conhecê-lo, ele fica louco querendo saber quem era Jesus, e aí então ele enfrenta alguns problemas. O primeiro é que Jesus sempre andava cercado por uma multidão. Por onde Jesus ia, a multidão ia atrás de Jesus. E quero deixar isso claro, que ainda vou tratar isso mais à frente nessa palavra. Não era Jesus que ia atrás dos pecadores, das prostitutas, dos marginalizados. Eram estas pessoas que iam atrás de Jesus e eram mudadas por Jesus. Então uma grande multidão cercava Jesus, e Zaqueu, diz as Escrituras que ele tinha uma estatura menor que a dos demais. Eu acredito que Zaqueu era um anão, e ele tinha essa dificuldade, além de ter muita gente ali em volta, ele não tinha pujança, não tinha altura. E aí o que ele fez? Ele falou, bem, essa aqui é uma rua onde não tem como ele sair daqui. Então, ele vai necessariamente passar por aqui. E Zaqueu, um homem muito inteligente, se não fosse, não seria chefe dos demais. Se não fosse inteligente, não estaria no cargo em que estava ocupando. Ele correu à frente, subiu no sicômoro, é o nome dado a uma figueira brava, uma cópia, de figueira, e subiu na figueira e ficou esperando. Falou, ele há de passar aqui. E quando Jesus então passa debaixo da figueira, acontece então, ou do sicômoro, acontece a maior surpresa da história de Zaqueu. Aquela multidão toda, todo mundo ao lado de Jesus, e ele ali para ver, ele queria ver quem era Jesus. Jesus para, e talvez da primeira vez na história de Zaqueu, alguém fala com ele de baixo para cima. E eu acho que em todo o tempo era alguém falando com Zaqueu assim, né? Pela primeira vez, alguém de baixo para cima olha e diz, Zaqueu, chama-o pelo nome, desce depressa, porque me convém hoje dormir na sua casa. A Bíblia diz que ele, cheio de regozijo, querido, mais do que alegria, uma alegria transbordante, sobrenatural, ele então desce correndo com alegria, e Deus o surpreende, Jesus o surpreende. Ele queria só vê-lo, conhecê-lo, e Jesus mais do que isso disse, vou para sua casa. E quando então Jesus vai para a casa de Zaqueu, a multidão que o seguia se volta contra Jesus. E diz o seguinte, como pode esse homem ir para a casa de um pecador? Porque os judeus o tinham por pecador, porque era um cobrador de impostos. E aí então Zaqueu, vendo que a multidão se posicionava contra Jesus, e Jesus não falou nada, ficou calado, quietinho, só vendo o desenrolar das coisas. Imediatamente, Zaqueu então se coloca de pé e fala com Jesus e não para a multidão. Senhor, eu hoje resolvo pegar metade de tudo que eu tenho e doar para os pobres. E se eu roubei alguém desses que me acusam aí, se algum deles conseguir provar que eu roubei algum deles, eu devolvo 4 vezes mais. Jesus então olha para ele e diz, hoje entrou salvação nesta casa, porque este homem também é descendente de Abraão, falou para os seus patrícios que o condenava. E Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. 2 informações eu quero te passar antes de mergulharmos nessa palavra. A primeira, eu não sou bom de gravar nomes, mas vamos lá. De acordo com Clemente de Alexandria, em seu livro chamado Estromatra, Zaqueu, posteriormente,
foi chamado pelos discípulos de Jesus por Matias, sendo este, segundo o autor, sendo este aquele que tomou o lugar de Judas quando na eleição no livro de Atos. Zaqueu passou a ser chamado então de Matias pelos discípulos de Jesus e depois foi escolhido como um dos 12, segundo alguns historiadores. Mas uma coisa me chama a atenção aqui também, é que o seguinte, sendo Zaqueu o líder de todos os cobradores de impostos, eu acredito que o motivo que levou Zaqueu a querer conhecer tanto Jesus, a querer saber quem era Jesus, a ter um encontro com Jesus, a entender, a ouvi-lo, eu acredito que o que levou Zaqueu a ter todo esse interesse foi porque um dos seus funcionários abriu mão de tudo para ser discípulo de Jesus. Eu acredito que Zaqueu queria saber quem era esse Jesus que, ao passar do lado de seu funcionário chamado Levi, que estava sentado na coletoria, que era também um cobrador de impostos, esse Jesus chegou e falou para Levi, então somente, larga tudo que você faz, vem e me segue. E Levi então largou uma carreira de funcionário público, uma carreira de um salário extraordinário. Levi largou tudo e seguiu Jesus, e talvez, eu quero deixar isso bem claro, talvez tenha sido esse o motivo que levou Zaqueu a querer tanto saber quem era Jesus. Quem é este homem que pegou um dos meus funcionários e virou a cabeça dele, a ponto dele largar tudo para segui-lo? E aqui eu começo a me fazer algumas perguntas. O que é que está acontecendo com as pessoas que são minhas amigas e que sabem do que Jesus fez na minha vida? O que é que está acontecendo com elas? Porque se o que eu estou falando é verdade, ainda que seja uma história não narrada na palavra de Deus, mas eu posso subentender, a pergunta é, o que as pessoas estão dizendo de você depois que você veio para a igreja e disse que se converteu? Qual a curiosidade que as pessoas têm? Quem você era e quem você é agora? As pessoas querem conhecer o Jesus que te transformou? Houve transformação? Porque eu tenho batido nessa tecla, querido, chamar, ajuntar, não é difícil. Basta, por exemplo, domingo que vem, com certeza, vocês podem dar uma olhada aqui, ó, tá vendo? O auditório não está cheio, mas domingo que vem estará. Quem vem no culto da manhã virá no da noite ou não virá de manhã para vir à noite. Inclusive, quero lembrar, amanhã tem discipulado, líder de células e colhido comigo aqui às 20 horas. Na segunda-feira que vem, vai estar lotado. E na terça também vai estar lotado. Porque as pessoas são facilmente atraídas por aquilo que lhes promete alguma coisa. Mas o evangelho, ele não é um evangelho de atração, ele é um evangelho de transformação. Não basta só você ser atraído pelo que acontece aqui dentro, alguma coisa precisa acontecer com você para ser evangelho. Se você entra nessa igreja domingo após domingo e nada acontece na sua vida, você foi apenas atraído e não houve qualquer transformação e, portanto, não houve conversão. Um crente, ele é acima de tudo alguém que teve uma experiência transformadora. E a pergunta que eu te faço é, não importa quem você foi antes de conhecer Jesus, e sinceramente não importa mesmo, nem para mim, nem para a palavra, não importa o que você fez, Jesus morreu na cruz para pagar os pecados, aquilo que você realmente fez. O que eu estou perguntando é, o que aconteceu e continua acontecendo contigo, depois que você disse que é de Jesus? As pessoas têm interesse de conhecer Jesus, quando descobriram que você o conheceu? Qual é a marca que você está deixando por onde passa? Porque para mim,
A curiosidade de Zaqueu era saber por que Levi largou tudo para seguir esse homem. Por que Levi largou o emprego e foi, pelo que eu ouvi dizer, esse homem só passou perto dele e disse, larga tudo e me segue. E por que Levi até hoje está com ele? Eu preciso conhecer esse Jesus. Quando as pessoas conhecem a sua história de antes e depois, elas querem conhecer Jesus, ou só existe um antes de ir para a igreja e agora estou indo para a igreja? Porque, querido, deixa eu lhe falar uma coisa, escute, por favor, não deixe a igreja tomar o lugar de Deus na sua vida. Eu vou repetir, não deixe a igreja tomar o lugar de Deus na sua vida. Porque a igreja não é Deus. Muitas pessoas estão associadas à religiosidade, aos atos que acontecem dentro da igreja, mas as pessoas não têm, muitas delas, conhecimento do Deus desta igreja. Eu já disse, é como alguém que trabalha no SBT, mas nunca conheceu o Silvio Santos. Trabalha no SBT, mas nunca o conheceu. Você não pode ser um trabalhador de Deus e nunca tê-lo conhecido. A coisa mais profunda que acontece na vida de um cristão está lá em João 17,3. E a vida eterna é essa, que te conheçam. Te conheçam. Querido, você não é crente por conhecer a doutrina desta igreja. Você não é crente por frequentar este culto. Você é crente por ter sido alcançado e transformado por Jesus. E se isso não aconteceu, você ainda é um frequentador e não um discípulo de Jesus. Não deixe a igreja tomar o lugar de Jesus e não deixe o mundo tomar o lugar da igreja. Porque desde a pandemia aconteceu um fenômeno no planeta e em Canaã também. Diga, aqui também. Diga um fenômeno. Diga, fenômeno. Quero falar com você que me acompanha na internet. Você, eu sei que cultua a Deus conosco através da internet. Você está cultuando também. Porém, tem pessoas que desde a pandemia, porque eu me lembro que eu pregava aqui sozinho, era eu, o câmera e alguém lá na mesa de som e ninguém aqui na igreja, porque não podia ter culto. Então eu pregava e todo mundo acompanhava pela internet. Graças a Deus pela internet, amém? Sim ou não? E aí eu mandava, eu pedi para quem quisesse colocar seus nomes, e aí colocaram os nomes aqui, e aí a gente foi botando em cada banquinho, e aí o Ageu, com muito carinho, pegou cada nome desse e mandou imprimir, e eu passei dias e dias e meses pregando para essa igreja só para as cadeiras com os nomes, né? Cada cadeira tinha um nomezinho, e eu preguei dias e dias e dias e dias, e às vezes tinha uns corajosos, Bispo Calil volta e meia estava por aí, e tinha uns corajosos e vinham e tudo e tal, e eu pregando para todo mundo. Passou a pandemia, os cultos começaram a ser liberados, e nós começamos a fazer 3 cultos, 4 cultos com pouquíssimas pessoas. As pessoas estavam com medo do contágio social. E eu sempre respeitei isso, tudo bem, não tem nenhum problema. Eu não tive medo, e isso me manteve vivo. Eu passei mais de um ano fazendo live todos os dias, para manter você e muita gente alimentado pela palavra. E eu ainda dizia aqui na igreja, quem não tem medo pode ir lá para casa. Todo mundo ia jogar vôlei lá em casa, era uma farra abençoada. Eu peguei Covid 4 vezes. 4 vezes. Né? Minha mãe, todo mundo estava com medo que minha mãe pegasse Covid, e minha mãe sofreu mais quando deram a vacina nela do que quando ela pegou o Covid. Porque era um negócio, todo mundo jogava álcool, só faltava tocar fogo também para entrar na casa dela, e ninguém podia entrar, e ela começou a apelar, e a gente fazia cantata para ela e tudo e tal, e o meu irmão que mora com ela pegou Covid, e aí daqui a pouco meu irmão me ligou, Paulo, eu estou com positivo de Covid, eu não vou poder ir para casa. Aí eu fui lá, peguei minha mãe, e ela apelou, eu quero ir para minha casa. Falei, mãe, mas o Chico está com Covid, não quero saber quem vai cuidar dele. Eu falei, a vida cuida, mãe.
Ela, não, que tal? Eu falei, não, mãe, eu já peguei, fica tranquilo que se ele tiver mais ou menos, eu vou lá, cuido dele. Aí minha mãe descobriu que estava com Covid. Aí ela falou, agora eu volto para minha casa. E voltou para a casa dela para ficar com meu irmão. E um dia eu chego lá na minha casa, né, minha mãe está com Covid, lavando roupa, lavando tudo, e meu irmão deitado. Eu falei, que isso, velho? Levanta daí, ele falou, ela que quer trabalhar, eu vou curtir meu Covid aqui. E, enfim, desculpe, eu sei que muitas pessoas perderam seus entes queridos, e eu não tenho qualquer intenção de fazer a moral de ninguém aqui baixar. Nós somos sobreviventes de uma tragédia, e nós precisamos estar alegres porque sobrevivemos. Lamentamos os que partiram, mas eu não vou morrer porque morreram. Eu vou celebrar a minha vida. E eu tenho esse direito. Amém? Pois bem, de lá para cá aconteceu um fenômeno. As pessoas não querem vir mais para a igreja. Elas vão para o clube, lá no clube não tem vírus. Elas vão para a feira. Esses dias eu fui na feira aqui do Gama comprar um peixe, eu encontrei tanto irmão lá. Falei, irmão, você existe, né? E, enfim, as pessoas vão para tudo que é lugar, mas parece que o inimigo conseguiu colocar na mente delas que um lugar perigoso se chama igreja. Então vai aí o meu recado. Eu sei que muitos de vocês estão aí trabalhando e tudo, e também pela comodidade, de alguma forma, assistindo pela internet. Mas deixa eu te dizer, no dia da minha dor, vai ser muito bom receber uma mensagem sua. Mas eu ia querer muito mais a sua presença do que uma mensagem de texto ou de voz dizendo, meu apóstolo, eu estou contigo. No dia das minhas guerras, eu ia querer muito mais um abraço seu do que uma mensagem dizendo, meu apóstolo, estou lutando com o senhor nas suas guerras. Então eu queria dizer para você que mensagem é muito bem-vinda, mas nada substitui presença. Então eu digo aos que nos acompanham pela internet, eu sei de todas as comodidades, mas não percam o privilégio do que é estar aqui e sentir o que está acontecendo aqui. Eu vou repetir mais uma vez, eu sei que muitos estão trabalhando, outros estão em dificuldade, e eu sei que você está cultuando onde está, mas vença esse problema, vença esse fenômeno e venha celebrar. Nada substitui o toque, a pessoa, o riso, o abraço, o aconchego, em nome de Jesus. Amém? Então não substitua a igreja por Deus, porque tem gente que faz do culto e faz do seu trabalho na igreja a figura de Deus e não tem uma intimidade, não tem um encontro diário, uma busca genuína, um devocional. Meu Deus, como eu tenho batido nisso. E também tem pessoas, querido, que por outro lado abandonaram a igreja e trouxeram o mundo para dentro de si. Não deixe a igreja virar Deus na sua vida e não deixe o mundo tirar a igreja de você. Em nome do Senhor Jesus, entenda muito bem isso. Então, Zaqueu era um cara que estava abalado, estava provocado por tudo que aconteceu com um de seus funcionários, e ele queria, porque queria, saber quem era Jesus, e chegou a grande oportunidade. Diga, grande oportunidade. A Bíblia não diz que era um dia especial, era um dia como qualquer outro. E quando você então começar a entender que vir à igreja é um dia especial, é um dia sobrenatural, e que em dias como esse, em que você pode estar sem expectativa nenhuma, é exatamente o dia que Deus preparou para falar com você, para tocar em você, você nunca mais vai olhar um culto como se fosse mais um culto na história de sua vida. Deus gosta de pegar dias comuns e transformá-lo em dias extraordinários. Deus gosta de surpresas, Canaã. E essa noite pode ser uma noite muito extraordinária e de surpresa na sua vida. Depende de você. Aproveitar que minha mãe está aqui. Uma vez a gente estava na Bahia de férias, meus filhos eram pequenos ainda, o Natan era bebê.
Minha mãe colocou o Natan na cama e quando foi descer a escada, minha mãe caiu de cima da escada, uma altura grande, e caiu nos meus pés praticamente morta. Não respirava nem nada. A Dulce saiu gritando, desesperada, minha cunhada que estava com ela, e todas elas dizendo, minha esposa chama minha mãe de vó, minha avó morreu. Eu cheguei perto dela e o Espírito de Deus tirou de dentro de mim um comando em que eu falei assim, espírito de morte, solta minha mãe. Aí minha mãe respirou. Peguei minha mãe no colo, botei dentro do carro, hospital. Lá viram uma fratura no punho dela, engessaram, botaram um ferro, alguma coisa para segurar, minha mãe com o rosto bem machucado, acabou as férias, voltamos para casa, chegando aqui ela descobriu, foi feita uma radiografia que foi engessado errado, tiveram que abrir, engessar de novo, fazer uma cirurgia, botar um pino e tudo e tal, e os médicos disseram a ela, olha dona Altina, nada de crochê nunca mais na sua vida, a senhora vai perder esse movimento, a senhora não vai poder fazer tricô e tudo e tal. Essas eram as sentenças do médico para minha mãe, que em agosto agora vai fazer 90 anos. É velhinha para frente, aleluia! E essa época eu pastoreava em São Sebastião, na Grovila, quando de repente estávamos no culto de manhã, um culto como esse. Estávamos lá adorando, como ainda há pouco estávamos adorando. E minha mãe não levantava mais o braço. E daqui a pouco eu ouço uns gritos. Quando eu olho, está minha mãe com os dois braços para cima e pulando, porque Jesus tinha curado ela. Curou tudo, curou os ossos, curou tudo. E ficou zerada. Mas teimosa para querer saber se Deus curou mesmo, há uns anos atrás caiu e quebrou o mesmo braço, no mesmo lugar. Mas graças a Deus está aí zerada e se der um murro, derruba um gigante. Olha aí, faz tricô, faz tudo. Num dia em que não estava programado nem para mim, nem para ela. Ela não era membro da minha igreja, ela tinha ido visitar. E naquele dia, nada especial, foi o dia em que o Senhor escolheu para curá-la. E o dia de hoje, querido, pode ser mais um dos dias do mês de março, mas pode ser o seu dia. Querido, e quem faz o dia ser diferente é a importância que eu dou a ele quando eu estou no lugar de buscar ao Senhor. Zaqueu fez daquele dia um dia especial para ele, ele deve ter imaginado, quando será que ele passa aqui de novo? Será que ele passa aqui de novo? Não posso perder essa oportunidade. Querido, e a única certeza que todos nós temos aqui, é lógico, é que a gente vai morrer. Ou se Jesus vier antes, seremos arrebatados. E essa é uma certeza, querido, que todo mundo, não importa a fé que tenha, o time que torce, ou o partido político, sabemos que todos morreremos um dia. Ponto. E vocês estão proibidos de morrer, viu? Gosto de fazer enterro, não. Estão proibidos. Mas Deus tem nas mãos os nossos dias. E se esse é o dia mais especial da sua vida, faça valer a pena você ter vindo para a igreja hoje, porque Jesus está neste lugar e Ele tem bênçãos extraordinárias para liberar na sua vida, em nome de Jesus. Faça ser diferente, não transforme em mais um daqueles dias. Oh, cadeira boa, eu nunca vi como o povo gosta de dormir na igreja. Eu já falei com o bispo Vieira, e a culpa é dele. Vieira, eu quero mais luz debaixo desse mezanino. Está muitos irmãos, tem uma galera aqui, ó. Eu acho que é o único lugar na vida que ele tem paz. Ele não dorme em casa. Aí vem para cá e diz assim, vou ouvir aquela vozinha macia do meu apóstolo. Quando acabar o culto, o povo me acorda. Mas é um sono profundo. Tem uma célula de umas 40 pessoas aqui. A célula dos que dormem. Eu vejo aqui, tem umas pessoas que chegam e fazem assim, aperta, para abrir o olho, para me ouvir. O corpo está aqui, mas a alma está lá em Bogotá. Já era, já foi embora. Então faça do dia de hoje o seu dia, porque as oportunidades sempre aparecerão. As oportunidades já apareceram, estão aparecendo,
E essa é uma noite de oportunidades sobrenaturais. A questão é que nós gostamos, querido, de, como diz a turma, de pintar o pavão. A gente gosta que as coisas sejam, sei lá, pirotécnicas. A gente gosta de foguete, de barulho, de expressões, de arrepios e calafrios. E quando a coisa não acontece nesse nível, a gente está lá, despretensioso, completamente desarmado, e não imagina que pode ser hoje o grande dia da história de nossas vidas. Zaqueu, então, fez daquele dia o dia mais especial. Querido, não se iluda, as oportunidades sempre virão. Pode ser que não venham nas condições que você espera, mas elas sempre virão. E muitas oportunidades, elas vêm escondidas atrás de dificuldades. Eu vou repetir, para quem gosta de palavras de impacto. Vamos lá, pega a chave. Pega. Minha época é pega a ficha, mas hoje não tem orelhão mais, né? Então não é ficha, mas agora é chave. Daqui um dia pega o código, né? Porque não tem chave, mas agora é código. Então pega, irmão, pega. Muitas oportunidades vêm disfarçadas de dificuldades. Porque tudo aquilo que vale a pena ter, vale a pena pagar para ter, vale a pena se esforçar para ter. Tudo aquilo que é importante, vale a pena esforço, vale a pena planejamento. Nada que é bom é barato. Tudo que é bom requer da gente esforço e entrega. E não se iluda, na vida do crente já era... Irmão, deixa eu te contar uma boa. Eu estava na Itália, e no dia que antecedeu a minha pregação, eu estava lá na Itália e deitado no hotel lá na cama, deu 3 da manhã, a televisão do meu quarto acendeu. E a Dulce dorme com 2 fones de ouvido, um tapa-olho. Irmão, pode acontecer a terceira guerra mundial que a Dulce não ouve nada. Aí ligou a televisão no meu quarto, num filme pornográfico. Eu digo, Jesus amado. Aí eu levantei, tateando um quarto escuro e caçando o controle. Cadê o controle? Não achava o controle e tudo e tal. E eu tateando na televisão. E um filme, desenho animado, anime, pornográfico. E eu desliguei o bicho. Aí desliguei o desenho. Foi bem, já que eu acordei, eu sou crente, né, irmão? Então vamos orar. Aí eu ajoelhei do lado da cama, Senhor, e tarará, tarará, tuf! Ligou de novo. Foi, tá de brincadeira comigo. Sai, capeta. Aí beleza. Fui lá de novo, não tinha achado o controle, desliguei. Falei, mas não é possível. Aí assim que eu desliguei, eu achei o controle. Aí voltei para a minha oração. Aí daqui a pouco de novo, terceira vez, eu desliguei. Na quarta vez, a Dulce acordou. O que está acontecendo, amor? Falei, peraí que eu resolvo. Aí puxei a televisão da parede, arranquei da tomada. Falei, boa capeta, agora tu liga esse negócio. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Todo mundo que fala que quando vai em Roma, que passa guerras e tudo e tal, é de fato um território muito pesado. Há muito tempo eu não sofri um ataque dessa natureza, de estar em quarto de hotel e ter essas ações malignas. Mas eu vou dizer 2 coisas que você, crente, pode fazer. Uma delas é fazer o que a maioria faz. Entrar em desespero e dizer assim, é retaliação. É por isso que eu não gosto de trabalhar com libertação, porque é retaliação do capeta. Agora, imagina você, se eu vou me meter numa guerra onde eu vou ter que sair no braço com o diabo. Eu não consigo entender porque muitos crentes acreditam mais no poder retaliador do diabo do que no poder protetor de Deus. Ah, apóstolo, eu estou vendo uns vultos na minha casa, eu estou vendo umas coisas acontecerem, e entra em pânico, e eu me pergunto, que tipo de crente é você? Eu tenho uma segunda opção, está escrito na palavra do Senhor, em paz me deito,
e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Eu digo, ó capeta, tu é espírito, tu não precisa dormir. Eu não sou espírito, eu tenho que dormir. Então você vai fazendo seus barulhos por aí que eu vou voltar para a minha cama. Eu já orei, e agora eu vou dormir. Eu preciso escolher, querido, o que eu quero crer. Eu preciso escolher o que eu quero crer. Eu vou escolher ficar assustado com as palhaçadas do diabo, ou eu vou escolher ficar confiante com as promessas de Deus. Simples assim. Ah, eu vi um vulto passando na minha chácara. Irmão, quantas vezes levantamos, minha esposa e eu, a gente vai lá, unge a casa toda, unge um quital, unge tudo, manda os cachorros calar a boca, vamos para a cama dormir, porque em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Se o capeta quiser fazer capetices, ele que fica endemoniado para lá e vai encher a paciência de outro, porque eu tenho maior é o que está comigo do que o que é contra mim, maior é aquele que está em nós, querido, e nada nos separará do amor de Cristo, nem poder, nem potestade, nem principado, nem profundidade, nada nos separará do amor de Cristo. Em nome de Jesus. Ah, apóstolo, estou sentindo uma presença maligna. É verdade, é ele mesmo. Vai lá em nome de Jesus para fora do meu quarto que eu quero dormir. Vai. E vai. E tem que ir, irmão. Não existe demônio que não saia em nome de Jesus. A senhora está desligando o celular, né? Olha lá. Desligando. Porque tem gente que liga para ela 3 horas da manhã. Liga por mim, estou deprimida, estou assustada. Desliga o celular. Crente deprimido, crente assustado com barulho de demônio, não conhece o Deus que serve. Acredita mais, apóstolo, as panelas caiu na cozinha. Amanhã tu põe de volta, irmão. Deixa a bicha lá, rapaz. Ué, televisão acendeu 4 vezes num filme pornô. Eu fui lá, arranquei da tomada, irmão, e fui dormir. E pregar no outro dia, e foi uma bênção. Dá para entender isso? Sim ou não? Então, querido, muitos milagres vêm disfarçados de dificuldades. Querido, escuta isso. Zaqueu, ele foi atrás de se encontrar com Jesus e apareceram dificuldades externas e dificuldades internas. Dificuldades externas, uma multidão que era difícil ultrapassar, e a dificuldade pessoal dele, mano, ele era um anãozinho, cara. Ele não tinha como furar o cerco. Ele tinha que buscar um caminho, um meio. E se ele não fizesse o que ele fez, talvez nunca teria sido notado. E agora imagina você, um anãozinho subindo numa árvore. Tadinho, eu estou chamando ele de anão, mas a Bíblia não diz isso. Diz só que ele era menor que todo mundo, né? Beleza. Enfim. Agora imagina o ridículo. Fala comigo, ridículo. O cara rico, gente. O maioral dos maiorais. Pendurado no sicômoro para ver Jesus passar. Querido, se você não está preparado para passar vergonha, você não está pronto para o sucesso. Que ele não estava nem aí. Ele falou, não quero saber se eu sou rico. Eu não quero saber se eu sou o maioral dos maiorais. Eu quero conhecer esse Jesus que transformou Levi. E aí, qual foi a maior surpresa? Querido, Deus não deixa nenhum dos que buscam na berlinda. Deus não brinca de pique-esconde com o seu povo. A Bíblia diz que aquele que me busca... Que coisa linda. Diga, Deus não se esconde de mim. Diga, Deus não brinca de pique-pega comigo. Quando eu chego para pegar, ele se deixa pegar. Ele diz, me aproximarei dos que se aproximam, me revelarei aos que me buscam, os que de madrugada me buscam, me encontram. O que pede, o que busca, aquele que bate, a porta se abre. Então, querido, não há uma pessoa que mergulhe em querer conhecer o Senhor, que Deus não se revele a ele.
Não há, porque eu não sei, naquela multidão, talvez não houvesse ninguém mais ali com sede igual à sede de Zaqueu, e não à toa Zaqueu teve a experiência. E te digo mais, nem todo o dinheiro que Zaqueu tinha era suficiente para resolver o problema que ele queria. E pare de achar que as coisas ainda não aconteceram na sua vida por falta de dinheiro. As coisas não aconteceram na sua vida por falta de atitude. Dinheiro é consequência. Quem está comigo? Então, diante desses obstáculos, ele começou a ter a atitude correta. Tem gente que chora. Essa geração de hoje, que eu bato muito nela, e estou nela, é lógico. Eu só não nasci nela, mas bato nela. Essa geração de hoje ela é um bocado diferente. A geração de hoje desiste demais, ela se vê diante de um muro, ela não ultrapassa o muro, ela chora, ela muda de propósito. Zaqueu viu uma dificuldade, ele foi atrás de resolver essa dificuldade. Zaqueu, ele não parou e não chorou sua pequena estatura, ele não reclamou aquela multidão, ele procurou um meio de resolver o que estava entre ele e Jesus. Era assim, olha, querido, existia esse púlpito entre ele e Jesus, ele deu um jeito de tirar o púlpito da frente e se encontrar com Jesus. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa, irmão. Ele encontrou um meio, querido, de alcançar aquilo que ele buscava. A maioria das pessoas hoje diz assim, eu não tenho tempo. Não é verdade? Essa é a maior desculpa. Eu fico imaginando. Eu trabalhava, fazia faculdade, pastoreava, era casado e tinha filho. Metade dos jovens hoje, só de ouvir isso já desmaia. Se trabalha, não estuda, e se estuda, não trabalha. Se casa, morreu. É porque tem muita gente fazendo por eles. Tem muita gente pagando preço por eles. Eu não tinha quem fizesse por mim. E quando você descobrir que você é o único responsável pelos resultados que você quer, você vai sair da pobreza e vai conhecer o caminho da prosperidade. Então Zaqueu, ao invés de dar desculpas e ficar choramingando, ele foi criar um meio. Ele correu, ele estudou as situações, ele se antecipou, foi lá, subiu na árvore e ele teve a maior surpresa da vida dele. Querido, eu tenho a liberdade e o arder do meu coração que Deus fará surpresas na sua madrugada, Deus fará surpresa nos teus devocionais, Deus fará surpresa na tua leitura bíblica, Deus fará surpresa na sua oração, Deus fará surpresa na sua célula, na sua liderança, Deus te surpreenderá no teu caminho de buscá-lo. Ele te surpreenderá em nome de Jesus. Zaqueu era intencional, irmão, ele não era interesseiro, ele era intencional. A intenção dele era ser visto ou dar um jeito de ver Jesus. As relações hoje são muito interesseiras e nós precisamos aprender a ter uma relação intencional. Você precisa vir para a igreja com a atitude intencional de ter uma experiência com Deus. Você precisa vir para casa, para sair de casa e vir para a igreja já com essa intenção. Hoje é meu dia. Tem um livro chamado Em Honra ao Espírito Santo, de Cash Luna. Um livrinho fino, muito lindo. Conta a história dele no relacionamento com o Espírito Santo. E ele conta que a esposa dele era muito mais livre nisso. Eu amo essa passagem do livro. Quando um dia eles estavam indo para uma conferência na própria igreja, é uma das maiores igrejas do mundo, a do Cash Luna, e a igreja mais assistida na internet no planeta é a dele. E até um pregador famoso, um avivalista, e ele dentro do carro esperando a esposa, e de repente veio a esposa sem bolsa, sem Bíblia, sem nada. Ele falou, cadê sua bolsa, cadê sua Bíblia? Ela, hoje eu não vou levar não. E entrou no carro e tudo, ele falou, como não? Ela falou, hoje eu quero sair de lá carregada. Eu não quero nada me atrapalhando. Eu não quero me preocupar com minha bolsa. Eu não quero me preocupar com a minha Bíblia. Eu quero mergulhar em Deus. E hoje você vai ter que me pegar no colo. E ele conta que se sentiu
ofendido com o abuso da mulher. Mas como assim não vai levar a Bíblia para a igreja? Como assim vai chegar lá e como assim? E ele disse que não foi outra. Quando começou o mover da oração e quando ele pensou que não, estava a esposa dele tomada pelo Espírito Santo, esparramada no chão, e ele pegando ela, botando dentro do carro. É assim, querido, sabe que nós temos que ter nossa vida intencional. A gente ter tudo programado e intencional. Intencional nas amizades. Eu preciso entender, Paulo, que se você não me traz nada de Deus, eu não tenho intenção de ser seu amigo. Eu preciso ser intencional no concurso que faço, nas leituras, nos livros, nos relacionamentos. Preciso ser intencional. E Zaqueu foi intencional e ele não foi frustrado. Jesus o viu e eu quero que você guarde muito bem isso. Deus premia esforço. O comunismo premia vagabundo, mas Deus premia esforço. O que mais temos hoje são pessoas recebendo pelo que não faz. O que mais temos hoje são aqueles que estão fazendo alguma coisa, tendo que se desdobrar para dar conta de fazer por si e pelos preguiçosos. Mas Deus premia o esforço do seu povo. Os céus serão um lugar de premiação. Todos que aceitamos Jesus teremos salvação e vida eterna. Porém, a nossa coroa, os nossos galardões serão diferentes. E isso é justiça. É justo que quem fez mais do que eu, receba mais do que eu. O céu é um lugar de justiça e que premia o esforço de quem se esforça. E se você está se esforçando por ter uma vida mais próxima do Senhor, se prepare, meu irmão, porque Deus ama premiar esforço. Se você está se esforçando nos estudos, se prepare, meu irmão, o seu concurso virá, a sua aprovação virá. Deus ama premiar o esforço do seu povo. Deus ama premiar aquele que se entrega. E o esforço de Zaqueu não foi à toa. Jesus o premiou dizendo, eu vou para a sua casa. E aqui vem uma coisa que eu queria ressuscitar isso na sua cabeça, amado. Vou indo mais rápido, porque eu estou muito empolgado com essa palavra. Muitos milagres que Jesus realizou foi dentro das casas. A tua casa, querido, é palco de milagre. Pelo menos deveria ser. Eu não sei se ela está emprestada para confusão, alugada para problema, mas a sua casa deveria ser palco de milagres. Eu citei outro dia aqui pelo menos 12 casas diferentes que Jesus foi e em cada uma delas fez um milagre diferente. Jesus tinha interesse de entrar nas casas das pessoas. E as células são o interesse de Deus entrar na sua casa. E gerar um milagre na tua casa, transformação na sua casa, a sala da sua casa, ser testemunha ocular dos milagres sobrenaturais de Deus. E eu venho profetizando isso há muitos anos. Estamos molhando os pés nas águas do milagre. Em breve, querido, sua sala verá pessoas de cadeira de roda levantando e andando, câncer desaparecendo, deficientes sendo transformados, cegos, surdos, mudos, veremos casais sendo restaurados, milagres do mais diversos. A tua casa, amado, é o plano primeiro de Deus para milagres. Deus tem mais interesses de fazer milagre na tua casa do que aqui na igreja. Porque quando o milagre acontece na tua casa, tu vem para a igreja. Mas nem todo mundo consegue levar o milagre da igreja para dentro de casa.
O meu primeiro território, querido, é a minha casa. Minha casa é o meu primeiro território de visitação. Minha primeira célula, meu primeiro discipulado é minha família, meu casamento, meus filhos, minhas noras, meu futuro genro. Ali é o meu primeiro ministério. E é lá, se a tua casa tem milagre, você tem prazer de vir para a igreja. E é por isso que o inimigo tem tanto plano de fazer confusão na sua casa. Porque chega um ponto em que tua casa é tão difícil que até na igreja você não quer vir mais. E o poder transformador de Deus através de sua vida quer se manifestar, mas há necessidade de esforço. Esses dias eu pedi para os meus 12, vão na casa daqueles que querem ser ungidos, daqueles cujas casas querem ser ungidas, e muita gente aqui nem isso quis. E eu digo, não vão na casa de quem não foi pedido, não vão. Só vão na casa, porque, querido, nós não podemos premiar preguiça, incredulidade, indiferença. Porque Deus não responde à indiferença, incredulidade, comodismo. Deus não premia esse tipo de comportamento. Alô? Diga, minha casa é o melhor lugar para acontecer milagres. E eu venho para a igreja e agradeço a Ele pelo que aconteceu na minha casa. Sabe qual é o meu sonho, querido? É que acabe esse culto e você volte correndo para casa, porque é o melhor lugar da sua vida. Sabe o que eu digo para muitos homens quando eu estou por aí viajando, Brasil ou fora dele? Eu digo, sabe qual é o gostoso? Eu tenho uma casa para voltar. Desculpa do excesso de sinceridade, mais do que uma igreja para voltar, eu tenho uma casa para voltar. Eu sou desejado na minha casa. Eu sou esperado na minha casa. Minha casa é um lugar de milagres. E Jesus sempre quis entrar em casa. Você já fez o convite para Jesus entrar na sua casa? Você já pediu para ele, Jesus, mora comigo aqui. Dorme comigo no meu quarto, Senhor. Vem para cá. Eu fico imaginando, se Jesus estivesse mesmo dentro de nossas casas, ele testemunhando umas brigas. Bonito para você, viu? E bonito para a senhora. Eu fico imaginando Jesus morando na minha casa dizendo, tá nervoso, hein, filho? Tá faltando conversar comigo. Irmão, e quantas vezes eu, cheio de razão, fui orar e Deus disse, tá errado. Foi como estou errado. Volta lá e pede perdão. Falei, não, vai. Querido, quando você tem um relacionamento com Deus, é Ele que te muda. E isso precisa acontecer. E pulando logo para os finalmente, deixa eu pular aqui os entretantos. O que eu aprendo, o que eu vejo nesse texto, é que a graça e a misericórdia de Deus é para todos, mas alcança quem tem fome. A mesa é posta todos os dias. Desculpe, não é porque eu estou pregando aqui hoje, não, mas todo domingo tem banquete nessa igreja. Toda quarta-feira tem banquete nesta igreja. Todo sábado tem banquete nesta igreja. Todo culto é posto uma mesa farta espiritual nesta casa. Aqui tem testemunhos de cura, de transformação, de milagres. Esse encontro foi diferente. Eu estava lá na Itália e assistindo os acontecimentos aqui. Eu digo, Deus, tu fizestes algo diferente desse encontro. Eu vi a chegada do encontro, eu falei, amor, aconteceu alguma coisa diferente. Foi um povo faminto buscar Deus. Deus está levantando uma geração de famintos. E Deus se revela para famintos. Deus se revela para quem quer conhecê-lo.
Deus se revela para quem o busca, para quem tem fome dele. Você não ficará sozinho. Quero te lembrar mais uma vez, Ele visitará a tua madrugada, Ele visitará a tua devoção, Ele visitará a tua leitura bíblica, Ele visitará o seu tempo particular, seu coração arderá como nunca, a presença do Deus vivo será forte e poderosa na sua busca pessoal, em nome de Jesus. Eu aprendo que a graça e a misericórdia do Senhor alcança os famintos, a chuva do Senhor cai sobre sementes, o plano de Deus é para quem quer. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que todo mundo que se encontra com Jesus é transformado. Eu vou te lembrar, é fácil atrair. Já disse a você, domingo que vem vai estar cheio aqui. E se você não vier, não se preocupe não, as igrejas de minha cobertura, todas virão para encher isso aqui, pode ficar tranquilo, você fica lá fora. Porque tem gente aqui que não dá valor ao da casa, e dá mais valor de fora. Atrair é fácil, mas o evangelho que atrai e não transforma, não é evangelho. Olha só que coisa extraordinária, assim que este homem teve um contato com Jesus, nasceu nele logo uma dependência de Deus a ponto de dizer, meu dinheiro não me pertence, Senhor. Metade de toda a riqueza que eu tenho, eu dou aos pobres. E se eu defraudei, se eu roubei alguém, eu quero pagar quadruplicado. Não há como sair de um encontro com Deus sem ser transformado. Se não houve transformação, não houve encontro. Foi uma conversa meramente intelectual. E sabe como eu sei que eu aprendi? Eu só aprendo quando eu mudo. Se não houve mudança, não houve aprendizado. Se não houve mudança, houve apenas acúmulo de informação. Se a informação que entrou em mim não fez qualquer mudança em mim, eu não aprendi. Todo encontro com Deus tem transformação. É normal esperar de mim e de você que a gente seja diferente. Por mais que o mundo nos critique, eles no fundo sabem que quem é convertido é diferente. É por isso que eu digo coisas básicas aqui. Não é para um crente mentir. Porque Paulo disse, aquele que mentia, não minta mais. O que roubava, não roube mais. O que enganava, por quê? Encontrou com Jesus, foi mudado. Acabou. Irmão, acabou. Jesus é mudança, Jesus é transformação, Jesus é vida nova, Jesus é esperança, Jesus é milagre sobrenatural. Oh, meu Deus do céu. A gente tinha que fazer um culto de domingo aqui só de testemunhos. Tem irmão aqui na igreja, amado, que se ele começar a abrir a boca e falar, você fala, meu Deus do céu, esse irmão sentar do meu lado. Essa coisa perigosa aí. Meu Deus do céu. Eu já tive uma ovelha aqui, ex-policial, que os outros policiais vinham aqui na igreja para ver se ele tinha se convertido mesmo. Mas não acredito que esse bandido se converteu. O cara era tão barra pesado que ele entrava nessas bocas aí do Novo Gama, batia nos donos da boca, quebrava a boca toda, levava a droga e o povo tinha medo dele. O bicho era a coisa mais assustadora que tinha no mundo. Se converteu e foi um dos maiores ganhadores de alma. Tinha gente que vinha para a igreja só para olhar ele. Certo? E as pessoas ficavam assustadas com o poder transformador do evangelho. É por isso que eu te digo, se a transformação está lenta, é porque a distância está longa. Se você se aproxima de Deus, a transformação é mais rápida. Alô? Eu aprendo também, partindo para o final, que tudo que é transformado em minha vida se apresenta como uma atitude. Um verdadeiro convertido e um verdadeiro homem, mulher arrependido, ele quer reparar o dano. A primeira atitude deste homem foi
Senhor, se eu cometi erros, como eles me acusam, eu quero reparar. Arrependimento sem reparação não é arrependimento. E às vezes a reparação é a humilhação, é de fato ir lá se expor. Às vezes você não tem economicamente a condição de reparar, mas o desejo e a vontade e a entrega de querer reparar precisa ser presente na sua vida, até que alguém mesmo diga assim, não precisa, já está abençoado, eu te libero dessa dívida. Mas uma pessoa que realmente se converteu e se arrependeu, ele tem no coração o desejo de reparar o dano que ele causou. Mudança total, transformação total. Daí então, diante disso tudo, eu consigo acreditar nas histórias extrabíblicas acerca de Zaqueu, que ele tenha sido o Matias, que os discípulos chamavam assim. Eu consigo acreditar que este homem foi indicado como um dos homens cheios do Espírito Santo para ocupar o lugar de Judas. E eu acredito, sim, diante disso tudo que aconteceu na vida dele, que o Espírito Santo tem escolhido, e ele, desse homem que era, se transformou num homem sobrenatural, fazendo parte da equipe de 12 de Jesus. E tudo começou, na minha leitura, porque alguém próximo dele foi mudado por Jesus e ele quis saber se era verdade. Você e eu estamos nessa terra para transformar pessoas com nossos testemunhos. Você e eu estamos aqui, querido, para revelar Jesus. Houve uma época em que se dizia, não olha para mim, olha para Deus. Eu sou pecador, eu cometo erros. Não olha para mim, olha para Deus. Mas a pergunta é, onde está Deus se eu não vê-lo em você? E a Bíblia é bem clara. Não existe como servir a Deus se não servir pessoas. Eu não sirvo a homem nenhum. Beleza, teu nome está escrito lá no inferno. Porque quem serve a Deus, serve pessoas. E uma das maneiras de provar que servimos a Deus é servindo pessoas. Então, querido, essa é uma noite como milhares de outras noites na sua vida. Ela talvez vá mudar agora, se a sua fome for por mudança, se a tua sede for por transformação. Essa é uma noite bem desenhada para milagres pessoais. Sabe que eu gosto do poder de Deus? É porque existem 2 milagres. Eu gosto mais do segundo, mas eu vou falar do primeiro. Sabe quando a pessoa que era cega e ela passa a enxergar? Uau, eu já vi isso tanto, irmão. Eu uma vez me impressionei, eu fui orar para uma mulher surda. E Deus não me usa muito em cura, como usa o pastor Júnior, como usa o bispo Calil. Deus não me usa tanto como usa esses 2. E quando eu acabei de orar pela mulher, ela disse assim, eu estou ouvindo. Irmão, eu me assustei com aquilo ali. Apesar de crer, e orei crendo, e sempre oro crendo, eu me assustei com aquele milagre. Eu acho isso extraordinário. Mas você sabe qual é o maior milagre que eu mais admiro? É a transformação de uma pessoa. Porque eu já vi muitos curados e que hoje estão num mundão, numa desgraça de vida. Porque milagre não converte ninguém. Mas quando eu estou aqui na igreja e que eu vejo homens e mulheres chorando, e algumas pessoas que você vê no rosto delas que está passando um filme ali, e que algo extraordinário está acontecendo ali dentro, eu digo, esse é o milagre que eu gosto. Porque está acontecendo uma revolução
decisão no interior daquele homem, daquela mulher. E aquele homem, aquela mulher vai passar por essas portas, saindo da igreja, sendo nunca mais a mesma pessoa. E ainda, querido, que seja um olho que se abriu, mas ali é um homem que não volta a ser mais quem ele era, porque Jesus o transformou. É uma mulher transformada, alguém que tomou uma decisão e disse: Jesus, a partir de hoje eu abro mão disso, eu abro mão daquilo, e eu sou teu e tu és meu. Eu sou apaixonado por transformação de vida. Esse para mim é o maior milagre, em que Deus pega perdidos e os encontra, pecadores como eu e você, e nos limpa, e nos chama pelo nome, e tem prazer na gente, e vem morar dentro da gente. Então essa é a noite do meu milagre, do seu milagre. Essa é a noite de, caso você queira, você subir no seu sicômoro e dizer: Senhor, me acha aqui. E você dizer para ele quais são as áreas. Eu acho que a área de Zaqueu era a área onde ele era mais acusado, nas finanças. Ele carregava o nome de ladrão, de traidor do povo de Deus, de usurpador. Era ali. E a primeira coisa que ele fez quando encontrou com Jesus foi resolver esse problema logo. É assim que vocês me chamam? Então, metade do que é meu eu dou. E Senhor, se alguém aqui me condena por algo, eu dou 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje aconteceu salvação nesta casa. Seja você o canal de salvação na sua família, a porta que entra o milagre na sua casa. Amém? Amém? Você pode ser Zaqueu hoje. Fica de pé comigo, por favor, em nome de Jesus.